pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Sua constituição familiar e seu contexto social faziam com que aceitar a Jesus fosse uma coisa muito difícil. Adriano Cecílio nasceu em Taquaritinga, interior de São Paulo, e desenvolveu um respeito muito forte pelo pai, que era o Senhor da sua vida, e que sempre foi muito duro, rigoroso e muitas vezes violento. E as dificuldades apareceram mesmo quando ele resolveu destronar o pai e aceitar a Jesus como Senhor da sua vida. A aprovação foi tão forte que Adriano chegou a voltar atrás. Passou ainda 4 anos longe de Cristo, período em que, para orgulho do pai, trabalhou como modelo manequim, ganhou vários concursos e o mais importante deles, o Garoto Rodeio de Taquaritinga. Mas Deus, em seu grande amor e misericórdia, não desistiu dele. E, curiosamente, por meio da rainha do rodeio e da leitura de um livro especial, Deus o alcançou mais uma vez e o transformou completamente. Que virada de 180 graus foi essa em sua vida? É isso que vamos saber agora. Adriano, é um prazer para a gente ter você aqui hoje. Parece que a figura do seu pai foi muito marcante na sua infância, né? Foi sim, meu pai sempre foi meu super-herói, né? Meu pai, eu admirava muito e admiro muito ele, né? Nós tivemos pouco tempo juntos, né? Mas quando ele estava presente, para mim, não existia um melhor homem. Seria ele é meu pai. Que tipo de educação, assim, quando a gente pensa numa educação mais liberal ou mais conservadora, que tipo de educação você recebeu? Olha, meu pai soube educar eu e meu irmão, né? Hoje, sempre comecei a trabalhar cedo, ele me ensinou que se eu precisasse de dinheiro, eu tinha que trabalhar, né? Ele nos ensinou a ter educação, assim, uma educação social muito relevante. Tivemos boas orientações. Meu pai soube orientar a família nesse aspecto. Ele mandava e sabia como mandar. É? Era um cara duro? Às vezes sim. Às vezes até intolerante, mandão, mas sabia brincar comigo. Sabia. Enfim, era o herói da sua vida. Com certeza. O que você recebeu do seu pai de religião? Dos seus pais, sua mãe e seu pai? Sim, meu pai, quando era criança, eu frequentava junto com ele uma religião, né? Mas, assim, levava a gente na igreja e tal, só que ele não era tão firme, né? Ele até tinha uns problemas com bebida e tal, mas era mais minha mãe que nos levava, né? Então, mas meu pai sempre nos educou, né? Assim, ensinou que o caminho é com o Senhor, né? Fora disso não tem outro caminho. Uhum. Você já conhecia os adventistas nessa época? Não conhecia, até quando eu conheci. Como que foi que você conheceu os adventistas? Foi assim, foi um amigo de infância, né, na escola, e ele, certa vez eu falei assim, ó, eu vou firmar na igreja, né, na igreja onde eu frequento, estava assim, não frequentando muito, né, mas aí ele falou assim, eu também eu vou voltar para minha igreja, né, eu falei, tua igreja, mas você tem alguma religião? Eu falei, eu tenho. E qual que é a sua religião? Ele falou assim, Adventista do Sétimo Dia. Eu falei, nossa, que nome, né? Eu até achei engraçado, né? Mas aí, o primeiro contato foi isso mesmo, né? Com um amigo meu. Mas aí, com o tempo, ele foi mostrando o que ele sabia da Bíblia. Uhum. E eu fui mostrando que eu não sabia nada com ele, né? Você tinha contato com a Bíblia? Você lia a Bíblia, orava? Era meio superficial, né? Meio superficial. Eu lembro que as primeiras palavras que eu escrevi, né? Como uma pessoa, as primeiras palavras foram na minha própria Bíblia, né? Tentando acertar meu nome.
mas era uma leitura superficial, eu não entendia, eu lia, e as pessoas contavam as histórias, eu falei, mas eu não consigo entender como eles entendem, né? E tá aí uma admiração que eu tive por esse rapaz, o nome dele chama Marcos Nonato. Infelizmente hoje ele não está nos caminhos do Senhor, oro para que ele volte. Mas quando ele começou a mostrar a Bíblia e alguns conceitos que tem, eu falei, nossa, mas existe isso na Bíblia? Um livro tão antigo. Interessante. Eu falei, sempre tive comigo a Bíblia e tal, e nunca vi Só para isso. entender mais um pouquinho, ele era seu colega de classe na Isso. escola. Em que momento que você estudava a Bíblia com ele? Era assim, não era bem, nós não estudávamos juntos, né? Era tipo assim, na escola tinha uma rivalidade de quem seria o melhor aluno. Então eu e ele sempre, um querendo ser melhor que o outro. E quando surgiu o assunto de religião, ele começou a dominar o assunto, né? E eu não me dava bem, assim, não sabia, não tinha tanto conhecimento. Então ele falava certas coisas e eu corria, pegava a Bíblia, né, e até ia mostrar para o meu pai, meu herói, né? Falei, pai, olha só o que eu descobri aqui, né, um amigo mostrou para mim, né, tal. E ele falou, não, Adriano, não é isso não, isso aí está tudo abolido, isso aí é Antigo Testamento, isso aí não existe, isso aí não existe mais. E eu lembro que eu corri até ele e falei assim, Marcos, você está enganado, o meu pai disse que isso aí está tudo abolido, né? Eu falei, Adriano, como pode? Né? Desculpa, né? É o seu pai e tal, mas olha só. E ele mostrava no Novo Testamento coisas assim que me deixou impressionado. E isso, eu ficava tão assim arrepiado que eu voltava ao meu pai. Falei, pai, o senhor está errado. Eu falei, como eu estou errado? E aí, às vezes, acontecia alguma desavença com meu pai nessa questão. Mas estudo junto, nós não primeiramente, nós não estudamos, né? Era mais uma disputa, quem sabia mais da Bíblia. E por que você decidiu se batizar na igreja? Olha, não tem como você encontrar uma verdade dessa e voltar para trás ou ficar parado. Você tem que tomar uma decisão. E quando eu vi que não existia outro caminho, senão esse caminho, né? Não tinha como não tomar uma atitude. Você tinha quantos anos quando se batizou? Olha, eu tinha 15 anos. 15 anos. 15 anos. Qual foi a reação dos seus pais? A princípio não gostaram, né? Minha mãe é mãe, né? Mãe cuida, tal, tem amor, carinho, respeita, entende. Mas ela partiu para o lado do meu pai não aceitava. Você estava convicto dessa decisão? Com certeza. E o que aconteceu, Adriano, que você se batizou aos 15 anos e depois abandonou esse caminho? Se você estava convicto, como explicar isso? Eu digo assim, né, que todo jovem passa uma fase de transição, né? E eu com 15 anos, talvez adolescente, sei lá, um adolescente, quase jovem aí, estava descobrindo o mundo, né? E o primeiro contato com a Bíblia, eu me apaixonei pela Bíblia, pelas letras, pelo conhecimento, e a Igreja Adventista me fascinou pelo conhecimento doutrinário. Só que o Jesus que salva, o Jesus que transforma, isso eu não tinha conhecido, não conhecia. Então, foi quando eu estava na igreja, alguns amigos meus também abandonaram a fé e fiquei sozinho, né? Então eu não sabia o que fazer. E aí alguns convites, né, para dar uma volta, uma saída e tal. E eu acabei aceitando, né? Então foi devagarzinho, quando eu fui ver, de um pé lá fora e um pé aqui dentro, eu já estava com os dois lá fora. O que aconteceu com a sua vida depois que você saiu da igreja? Olha, às vezes até parece estranho falar, né? Mas a nossa vida para. A vida lá fora, assim, a gente diz lá fora, né? É um ponto bom sombrio, a gente não vê esperança. Eu não, assim, aproveitei bem, né? Como você falou, tive algumas oportunidades, abracei, mas o vazio continuava, né? É? Você teve oportunidade de quê? Então, eu segui com o tempo, né? Alguns convites, tal, algumas oportunidades. Porque assim, na folha de idade, eu estava com 18, 19, não que seja muito velho, né? Mas com 18, 19 anos, surgiu algumas oportunidades para mim participar de concurso. E eu dava jeito para coisa, viu? Dava jeito para coisa, desfilei, ganhei alguns concursos, né? E isso faz bem para o ego, faz muito bem para o ego. E isso fui me alimentando mais com isso, né? Mas nessa época eu tive muitas oportunidades ruins, né? E abracei também. Assim, o uso de drogas, essas coisas, nesse meio existe mesmo, não tem como a gente disfarçar. Só que ainda ficava no coração aquelas mesmas palavras que um dia eu aprendi lá no passado. Aquilo ainda ficava palpitando dentro de você? Sim, sim, com certeza. Adriano, nessa carreira de modelo que você teve, qual foi o ápice para você? Então, a gente lá no interior tem uma festa, a festa do peão, né? Uma festa bem conceituada, né? Inclusive é perto do dia do aniversário da cidade, né? Vem muitos artistas e tal.
E tem os garotos, né, dessa idade, 18 até 20 e tantos anos, não lembro exato, tem a oportunidade de se candidatar, né, para poder participar, para representar o rodeio da cidade. Né? E eu, como estava gostando do negócio, falei, por que não? E é assim, é o evento ápice ali da região. E eu me candidatei, né? Fui lá, simplesinho, né? E graças a Deus consegui o patrocínio, né? Ali consegui o patrocínio. Fui, ensaiei, fiz parte, aí teve o grande dia do concurso e o inesperado aconteceu, né? Fui lá, ganhei, foi uma festa, os familiares gostaram muito, as pessoas. E é um momento gostoso para um jovem, né? E o que seu pai achava disso? Nossa, meu pai amava. Meu pai pedia foto para mandar para o serviço, para mostrar para as mulheres lá, né? E ele me apoiava muito. Ele gostava de saber que o filho estava crescendo, vamos dizer assim, né? Só que talvez ele não se preocupava muito com o Adriano, filho, né? Mas com a imagem do Adriano. E ele sempre ligava, falava assim, ei, Adriano, você tem que tentar fazer isso, fazer um teste para tal lugar e tal. Prosseguir nessa carreira, né? Ele queria que o filho se desse bem na vida, né? Ele apoiava, esse lado ele apoiava muito. O que uma rainha do rodeio tem a ver com uma mudança definitiva na sua vida? Olha, a rainha do rodeio foi o seguinte, eu em 2004, 2005 eu ganhei, 2004 eu ganhei, 2004 eu ganhei o concurso. E comecei a namorar com a minha esposa hoje, né, Poliana. E eu incentivava muito ela, né, porque ela é bonita, é maravilhosa, minha esposa é linda. E eu incentivava ela, né, queria que ela estivesse nesse ramo também junto comigo e tal. Aí a gente fez umas aulas ali, ensaio e tal, participou, conseguiu o patrocínio de uma grande empresa em São Paulo. E graças, assim, pelos eventos, tudo, deu certo, né? Ela foi rainha do rodeio. Mas, assim, a mudança mesmo que teve foi o seguinte, que essa rainha ganhou, né, o trono da minha vida, né? E eu percebi assim, porque eu olhava às vezes, assim, olhava o casamento, né, da família dela, percebi que não estava indo bem. Olhava para o casamento do meu pai e da minha mãe e já via a tragédia que tinha acontecido, né? E eu lembro quando a gente começou a namorar, eu falei para ela, lá fora. Seus pais se divorciaram? Sim, são separados, infelizmente. Nessa época? Um pouquinho antes, um pouquinho antes. Né? Aí eu falei com ela, eu falei, se a gente for casar, eu gostaria muito de ter um lar cristão. Né? Gostaria de ter um lar cristão. E ela aceitou a ideia. Só que a princípio a gente não mudou, continuando na mesma, né? E fomos aproveitando, né? Como um casal de namorado aí. Mas essa ideia de ter um casamento, um lar cristão, um casamento dentro dos princípios da Bíblia, continuava martelando dentro de você? Sim, porque quando você sai, né, com os amigos, com a mulher, e você olha ao redor, vê tudo errado, entendeu? E eu olhava para minha esposa e falei, não é um local, não é uma vida que eu quero ter, né? E eu via que eram os mesmos locais que meu pai e minha mãe frequentavam, e que o final não foi muito bom, né? Então aqueles princípios que eu aprendi anos atrás, na escolinha, né, junto com esse amigo meu, martelava no meu coração, martelava. Tá ótimo, Adriano. A gente vai dar uma paradinha na nossa conversa aqui, um minutinho. Como você pode perceber, para o próximo bloco, então, fica a pergunta principal. Qual foi, de fato, o ponto da virada na vida do Adriano Cecílio? E as consequências? Quais os obstáculos que ele teve que enfrentar? Como que a família definitivamente viu essa conversão? Isso e mais algumas coisas a gente vê daqui a pouquinho, depois do intervalo. Alegria, boa saúde, vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o Adriano Cecílio e ele vinha contando no bloco anterior de um momento da sua vida onde ele teve a oportunidade de encontrar com Cristo, se batizou na Igreja Adventista, mas
se afastou desses caminhos, tornou-se modelo e um dia, por influência de uma rainha do rodeio, ele voltou atrás e quis de fato colocar sua vida de acordo com os caminhos do Senhor. Adriano, quando você conversou com a sua namorada, disse para ela que gostaria de ter um casamento cristão, ela não era cristã. Isso, não era. E ela aceitou estudar a Bíblia, aceitou a igreja adventista? Ela aceitou, assim, a princípio, até ela também teve uns problemas com a família, né? Mas ela, do mesmo jeito que eu fiquei fascinado quando eu comecei a aprender da Bíblia, e eu falava muito para ela, né? E ela ficava fascinada com isso, né? Ai, que sorte a sua! É, sim. E outra, porque ela amava eu, né? Então, ela queria sei seguir. como é. Mas eu acredito que ela teve também uma luta individual e ela teve vitória e aceitou, né? Acho que foi o fascínio pela Bíblia mesmo. Quando vocês de fato resolveram assumir a igreja adventista, que obstáculos que você teve que enfrentar? Como jovem naquela época, né? Eu acredito que foi, para um jovem, falar a verdade para você, era um momento ápice na questão, é bom para o ego. Eu viajava, passeava. Como modelo? Sim, como modelo. A gente tinha o nosso trabalho, ganhava bem, né? Por noite eu ganhava um salário razoável, né? A questão dos amigos, eu tinha muitos amigos. Não sei se poderia dizer amigos, né? Colegas, né? Influência na cidade, as pessoas me conheciam. É gostoso ser conhecido, né? E outra, lembra do meu super-herói? Ele apoiava muito. E era uma oportunidade de estar junto com ele, de ligar, conversar. Então, aparentemente, assim, grosso modo, seria mesmo isso, né? Que foi difícil abandonar isso para um jovem, foi difícil. E aí, quando você assumiu de fato a igreja adventista, como que seu pai reagiu dessa segunda vez? Ele sempre fica calado, certo? Meu pai é meio calado, né? Ele não se expressa muita emoção. Mas ele não gostou, não. Não gostou porque ele lembrava do passado, né? Quando muitas vezes eu estudava a Bíblia, ficava no meu quarto estudando, e talvez ele refletia, lembrava, né? Falei, vai voltar a ser o mesmo crente fanático, né? Então, ele não teve uma boa reação, né? Não teve uma reação. Pelo contrário, minha mãe gostou, né? Porque sabia onde o filho estava, onde estava andando. Os caminhos. Teve algum livro nessa fase que te ajudou? Nossa, eu não poderia deixar de citar O Grande Conflito, né? Da escritora Ellen White. Quando eu conheci a igreja e tive a oportunidade de ter esse livro nas mãos, eu devorei esse livro. É mesmo? E recomendo a todos, né, que leiam esse livro. O Grande Conflito. Isso, eu acredito que se grandes produtores pegassem esse livro e fizessem um filme, seria campeão de bilheteria, né? E aquilo me queimava o coração, e eu lia e aprofundava, viajava, né? Isso foi quando eu encontrei, né, a igreja. E depois, quando eu senti que não estava indo para o caminho certo, que gostaria de ter um lar cristão e que tinha que voltar, né, dar uns 180 graus, eu falei, eu preciso voltar naquela mesma fonte. Junto com a Bíblia e com o livro, né, que o livro me iluminava e me fazia entender certas coisas que eu não compreendia ainda da Bíblia. Da Bíblia, né, da paixão pela letra, eu tive a paixão agora pelo Jesus, né, Jesus da letra. Isso eu queria perguntar para você, Adriano. Você cresceu num lar cristão, depois teve uma experiência na igreja adventista, se afastou, voltou. O que teve nessa decisão definitiva que foi diferente das outras vezes? A diferença que teve foi o seguinte, eu estava mais maduro, né? Sabia o que queria, né? Como eu falei, o jovem, naquela época eu passava um momento de transição de conhecimento. Muitos jovens hoje, eles precisam conhecer, provar, né? Cair para poder saber se é bom ou não é, né? E não escutei certos conselhos bons, né? Então, acredito que foi isso, né? Que eu estava mais preparado, junto com uma mulher que me apoiava, mais independente, não era tão dependente da minha família, agora eu era independente. Então, acredito que foi isso mesmo. Nessa fase de voltar para a igreja adventista, né? Teve alguma verdade bíblica que te deu força para prosseguir, para enfrentar sua família, para abandonar sua carreira de modelo? Olha, eu acredito que foi o sábado. O sábado é o ponto de encontro com Jesus, né? Desculpa a minha emoção. Mas eu trabalhava numa empresa nessa época, além de fazer meu serviço como modelo, e ao sábado eu via meus amigos, né, os irmãos da igreja passando em frente, e uns brincavam, cumprimentavam eu, né, falavam, o que você está fazendo aí? Está perdendo tempo, meu filho, volta para casa, né? E o sábado me fazia sentir diferente. Quem guarda o sábado
como diz as Escrituras, se sente uma pessoa diferente. É uma pessoa que realmente tem um contato com Deus, e eu tenho certeza que esse conhecimento fez a diferença na minha vida. E faz até hoje, porque faz eu ser diferente de todos. E isso me abriu as portas para voltar. Desculpa só voltar mais uma vez no assunto do seu pai, é que eu achei tão curioso você dizer, né, colocar seu pai num pedestal, super-herói, e entronizar essa figura do pai. Como que ficou depois que você destronou seu pai e colocou Jesus no lugar dele dentro do seu coração? Como ficou seu relacionamento com seu pai? Olha, porque assim, eu conheço meu pai antes da separação da minha mãe, e agora estou conhecendo um pai depois da separação, né? E é isso que eu não queria ter na minha vida, né? Infelizmente ele siga alguns caminhos que não aconselho a ninguém. Mas o relacionamento antes era interessante, né? Como eu falei para você, quando eu ia conhecendo a Bíblia, eu passava muitas horas lendo, muitas horas. E as horas que eu passava lendo, eu não estava dando mais atenção para o meu pai. Porque às vezes a gente comprou um videogame, né? O garoto gosta de jogar, né? E aí meu pai brincava com a gente, jogava, né? E eu não fazia questão de ganhar dele, deixava ele ganhar, a gente passava as horas brincando, jogando, né, tal. Então, nós tínhamos um relacionamento mais próximo, né, mais assim, não tão caloroso, mas eu tinha um contato com ele, né. E aí depois a gente foi se perdendo à distância, né, a gente foi perdendo e como eu disse para você, naquele momento como jovem, dependente, eu tinha meu pai como o Senhor da minha vida, né. E depois, quando eles se separaram, não tive tinha a presença dele, então e os princípios que eles seguiam, né, eram contra o que eu tinha aprendido. Como eu falei, quando a gente depara com uma verdade, a gente tem que tomar uma atitude. Uma coisa difícil, né, Adriano, Difícil. essa realidade, né? Difícil porque a Bíblia diz, né, importa obedecer a Deus do que aos homens. Só que como fazer isso se é o teu pai que está ali, que cuida, que sustenta, que é o dono da casa? E como enfrentar isso, né? Então eu até entendo alguns que passam isso, mas Deus fala que sempre vai estar conosco, né? E que Ele é o nosso Senhor, né? E a partir do momento que eu entendi isso, eu falei, meu Deus, Senhor, agora o Senhor é o dono da minha vida. O Senhor cuidou de tanta gente e fez tantas coisas, né? Fará o mesmo comigo, né? E aí eu tomei a decisão. Quando você abandonou a carreira de modelo, da qual seu pai se orgulhava tanto, né? Que carreira depois você escolheu para sua vida? Então, eu depois dessa volta, desses 180 graus, eu na igreja, né, na cidade de Itaquaritinga, né, eu era ancião da igreja, diretor de música, trabalho missionário, e eu tinha tanto prazer nisso que eu tinha uma empresa de prestação de serviço, onde a sexta-feira eu pagava os funcionários para dar estudo bíblico. A gente parava o serviço na quinta, na sexta, e a gente saía dar estudo bíblico, evangelizar, e eu tinha tanto prazer nisso, tanto, que às vezes na hora do trabalho mesmo eu não tinha prazer. E eu comecei a orar a Deus e para que Deus me guiasse, né, que eu pudesse fazer de mais, de melhor, de grande para Ele. E Deus me chamou para o ministério, né? Hoje eu faço teologia, estou no 3º ano, e se Deus quiser, daqui a alguns anos, né, quem sabe ser ministro do Evangelho e pregar esse Evangelho, porque eu não consigo fazer outra coisa a não ser pregar esse Evangelho. Que bonito. Seu pai aceita bem isso hoje? Então, meu pai, como eu falei para você, no começo não aceitava. Mas teve um dia que eu tive uma conversa com ele, né? Meu pai, nós conversávamos e eu falando, né, das minhas lutas, meus desafios com ele e tal, e ele quieto, né, calado. E eu contei certas experiências tristes que eu tenho com ele, né? Não sei se seria interessante eu falar, mas meu pai, no dia do meu batismo, era num sábado, né? Ele foi trabalhar, eu corri até a roupa dele social, fui para a igreja, me batizei, cheguei todo feliz, tal. Meu pai sabia que eu tinha ido me batizar, chamou eu, pegou a carteira, tirou 2 notas de R$2, colocou na minha mão e falou assim, vai comprar cigarro. E eu ia fazer o quê? Tinha que obedecer, ele era o Senhor da minha vida naquele momento. E aí, o que eu ia dizer para você de que... Não, o que eu tinha perguntado para você depois com a sua decisão de ser um pastor da igreja adventista. Tá certo. Uhum. E eu contei, falando essas coisas para ele, que muitas vezes eu abaixei a cabeça para ele, mas que eu tinha tomado agora a decisão de que Deus seria o Senhor da minha vida. E comentei para ele, falei assim, pai, e Deus tem me chamado para uma obra muito grande, né? Assim como
quando o Senhor olhava para mim e via que eu era um fanático, né? Quando eu entrei na igreja, o Senhor achava que eu era um fanático, ficava horas, né, lendo a Bíblia, no quarto trancado, né? O Senhor tinha razão, né? Eu só gostava da letra da Bíblia. Mas, me perdi. Mas agora tudo mudou, né? Quando eu falei para ele assim que, como o Senhor sabe, minha vida mudou mesmo e eu encontrei o Jesus que salva. E queria dizer para o Senhor, né, que daqui em diante, né, eu estou na mão do Senhor. E eu tenho orado a Deus, se Deus quiser, eu acredito que Ele quer, eu vou largar tudo que eu tenho, né? A gente vai viajar, vamos morar numa cidade, eu quero fazer faculdade, quero fazer teologia e quero servir essa obra integralmente, né? E quero ser pastor da igreja de Jesus do Sétimo Dia, falei para ele, né? E ele começou a chorar. É mesmo? Começou a chorar e aí ele olhou para mim, né? Um troféu que eu ganhei naquele momento. Ele olhou assim para mim e falou assim, filho, eu pensava que pastores eram um bando de sem vergonha, desculpa a palavra, que reuniam um grupo num salãozinho e roubava dinheiro dos outros. Mas se o meu filho, ele tocou em mim, quer ser pastor, agora eu acredito nessa verdade. Ai, que bonito. Vai Chega até a me emocionar. Ele falou assim, vai que eu te abençoo o teu ministério. Para mim, foi um chamado de Deus, com meu pai abençoando o meu ministério. E eu vim feliz para isso. Nossa, a gente tem que se segurar com essa história, Adriano. Adriano, vamos para o momento das perguntinhas rápidas aqui no nosso programa. Vida. Vida, minha esposa. Sucesso. Ministério longo. Dinheiro. Dinheiro. Altruísmo. Perdão. Meu pai. Educação. Meu pai. Pecado. Mal. Futuro. Futuro. Futuro, boa pergunta. Futuro. Filhos. Um medo. Medo. Separar da minha esposa. Uma grande verdade. O sábado. Uma grande mentira. Domingo. Morte. Sono. Envelhecer. Envelhecer. Tristeza. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Romanos 8:37. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? Que bonito, Adriano, que testemunho maravilhoso. Mais do que vencedores. É isso que você é. É isso que a gente deseja para você, para o seu futuro. Muito obrigado que você veio aqui. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, emocionados e felizes por ouvir essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.